Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. E você pode deixar a sua Bíblia aberta, por favor, no texto do segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, nós leremos versículos de 8 a 37. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 8 ao 37, é a palavra do Senhor que vamos ler dentro em pouco, enquanto você está abrindo. Algum irmão que está conosco, é nosso visitante, irmão ou irmã, levante uma de suas mãos assim para a gente ver. Alguém nos visita? Que Deus abençoe a todos, então, em nome de Jesus. Todos acharam o texto? Segundo Reis, capítulo 4, versículo de número 8. Amém? Podemos ler. Diz assim a palavra do nosso Deus: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Passamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que há de se fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida.
Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, lhe estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir. E se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Amém. Que o Senhor aplique, meu irmão, minha irmã, esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nesse tempo que estamos vivendo, nós temos sim feito muitos planos, muitos projetos. Cada um de nós, no tempo que vivemos, fazemos os nossos planos, nossa vida pessoal. Em geral, nossa vida pessoal tem vindo até mesmo antes de algumas coisas que pertencem ao Senhor. Muitas vezes nós contrariamos, inclusive, ao que diz Mateus 6,33, quando diz que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Mas o fato, irmãos e irmãs, é que por algum momento nós invertemos às vezes os valores que nós temos, e por vezes nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar. E muitas vezes não queremos deixar a nossa zona de conforto para então fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, que é buscar o reino dele em primeiro lugar. Nesse tempo de pandemia, é claro, há situações e casos adversos onde as pessoas realmente não podem fazer ou não têm conseguido fazer. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que nossas atitudes do dia a dia, é que os nossos sonhos, os nossos projetos, ou as nossas angústias pessoais que vivemos no dia a dia, tudo isso faz parte de um momento da nossa vida que nós precisamos passar. Sabemos que a Bíblia nos garante, e o próprio Jesus disse isso, que neste mundo que nós vivemos, nós teríamos aflições, e essas aflições não são poucas. Você vai encontrar homens e mulheres de Deus na Bíblia, e também, é claro, na história da igreja, que sofreram lutas, perseguições, privações, provações. Quantas coisas homens e mulheres de Deus passaram, e que se nós fôssemos contar hoje a nossa história, a sua história, você certamente teria alguma coisa para dizer assim: olha, realmente o Senhor me deu vitória nessa luta, nessa outra, porque todos nós, em algum momento, fomos abençoados pelo Senhor, em algum momento fomos alcançados pela graça de Deus, em algum momento o Senhor fez algo por nós que nos livrou dessas questões de angústias pessoais todas. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que quando nós olhamos para nós, quando olhamos para o nosso interior, quando começamos a meditar naquilo que Deus tem feito por nós, começamos a pensar que o nosso Deus, Ele tem feito infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou até pensamos. O nosso Deus cuida, Ele protege, Ele sara, Ele abre porta de emprego, Ele cuida da família, Ele cuida dos relacionamentos, Ele cuida dos filhos. O nosso Deus tem feito tanta coisa por nós. E por que muitas vezes nós não somos agradecidos? Por que algumas vezes nós titubeamos e achamos que Deus não está mais agindo? Em algum momento da nossa caminhada cristã, por vezes achamos que Deus se esqueceu. Deus está olhando só para o irmão fulano, porque eu acho que Deus esqueceu de mim. Em algum momento achamos que Deus não está mais interferindo no curso da história, porque achamos que o Senhor simplesmente criou todas as coisas e abandonou a sua criação. Meus irmãos, nós não cremos desta forma. Nós não cremos num Deus que criou todas as coisas e abandonou a sua criação ao seu bel prazer.
Não, nós cremos num Deus que criou, mas que rege e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pela força do seu poder. Por isso, nós precisamos sim observar esse texto agora com um olhar um pouco mais minucioso e observar essa história que acabamos de ler com vocês. Certamente é uma história conhecida de muitos aqui, se não de todos, mas uma história conhecida. Esta mulher sunamita, uma mulher rica, uma mulher, chamada sunamita porque era de Sunem, uma mulher que a Bíblia em toda ela não vai dizer o nome dela, não vai falar dela, mas vai falar sobre a importância que ela teve nessa história em relação ao profeta Eliseu. E algumas considerações são bem interessantes nessa história. Por quê? Porque ela era uma mulher, então, como eu já falei, rica, uma mulher determinada, uma mulher que tinha uma coisa de ir fazer alguma coisa, não ficava parada, ela não esperava a coisa acontecer, ela era uma mulher proativa, uma pessoa que realmente tinha vontade de servir a Deus, uma mulher que na sua casa, na sua família, ela não ficava esperando pelo marido tomar decisão, mas ela dava sugestões, ela fazia, tanto que você viu que quando foi para construir a suíte master lá para o profeta, ela falou para o marido: olha marido, é o seguinte, ele está passando aqui direto, já várias vezes que ele vem, vamos construir logo uma suíte lá, vamos colocar algumas coisas, e quando ele vier, ele vai pousar lá, fica tranquilo. Então começou a história do quarto do profeta, e naquele tempo, o quarto do profeta foi feito com todo cuidado. Eu conheço pessoas, tem uma amiga minha, da Jocum, que ela hoje mora na Alemanha, e ela fala assim: olha, um dia se você vier aqui, tem o quarto do profeta, pode vir, que aqui tem sempre um quarto, para que os servos de Deus possam pernoitar, possam ficar, porque é assim que a gente aprende a servir uns aos outros. Mas o que nos chama atenção nessa história, é que aquela mulher, ela estava tranquila na vida que ela estava vivendo. Era uma mulher rica, uma mulher que tinha posses, uma mulher que estava convivendo bem na sociedade, e ela diz isso para o profeta: olha, eu estou tranquila, eu vivo no meio do meu povo, estou sossegada, não estou precisando de nada. Em outras palavras, quando o profeta manda o seu moço perguntar se ela precisava de alguma coisa, ela diz: não, estou tranquila. Não, eu e meu esposo, a gente está bem, estamos bem ajeitados, temos uma boa condição financeira, nós não precisamos de nada. Mas observe que na leitura que nós fizemos, o profeta insiste com aquela mulher. Por quê? Porque o profeta estava grato a Deus pela vida daquela mulher que o acolhia todas as vezes que ele passava por Sunem, e alguma coisa, ele não se conformava com o fato de não precisar de nada, de ele não ter ou não poder fazer nada para aquela mulher. E aí o Geazi, que conhecia um pouco mais, porque naquela época era o moço do profeta que estava no meio do povo e não o profeta, e Geazi, conhecendo aquela mulher, disse assim: olha, ela não tem filhos, não sei se ela é estéril, se ela não é, mas o marido já é velho, e ela não tem filho não. Aí o profeta: opa, então é aí que eu vou ajudar, que eu vou abençoar, é aí que eu vou entrar, com a bênção de Deus na vida dela. Mas aquela mulher, quando ouve isso, ela: não, eu não estou pedindo nada para o Senhor, não me engane, não fale coisa que não é verdade. Aquela mulher duvidou naquele momento, porque claro, o marido já velho, e aí ela vai pensar o quê? Eu vou ter filho a essa altura do campeonato? Para quem cuidar, vai ficar um filho sem pai daqui a pouco. Certamente tudo isso passou pela cabeça daquela sunamita. Mas era uma mulher de Deus, era uma mulher temente a Deus, uma mulher que cria em Deus, uma mulher que certamente tinha o seu coração bondoso, porque Deus entrara no seu coração e Deus fazia morada no coração daquela mulher. E era uma mulher que abençoava a igreja do Senhor naquela época. Por isso, ao observar esse texto, ao observar essa história, eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouquinho no Deus que intervém.
Você parou para pensar no Deus que intervém na nossa história? No Deus que intervém na pandemia, no Deus que intervém naquela enfermidade, no Deus que intervém naquela família que tem pessoas que estão nas drogas, no Deus que intervém naquele casamento que está prestes a ser destruído, o Deus que intervém naquela situação de desemprego, um Deus que intervém nas situações mais adversas que o crente possa passar. É sobre esse Deus que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. O Deus que intervém. E a primeira coisa que Deus tem feito conosco, que fez com aquela mulher, ela tirou aquela mulher da sua zona de conforto. Aquela mulher estava tudo bem tranquila, vivia confortavelmente, a conta bancária estava tranquila, a família estava bem, era só ela e o marido, certamente tinha empregados, porque ela tinha posses. Então, tudo bem. Aquela mulher vivia, tanto que fez lá um apartamento, uma suíte lá para o profeta, tranquilo. Mas irmãos e irmãs, faltava alguma coisa, sabe, faltava alguma coisa na vida daquela mulher, não estava completa, apesar da vida dela, ela achar que estava tudo bem. Quantas vezes nós também no nosso dia a dia, achamos que está tudo bem, estamos lá tranquilos, a família está bem, está tudo tranquilo, o emprego está garantido, às vezes é um emprego público, eu não vou ser mandado embora mesmo, está tudo certo, e a gente acaba se acomodando. Sabemos que nós precisamos guerrear o tempo todo, há uma batalha espiritual sendo travada nas regiões celestiais. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala para nós que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Meus irmãos e irmãs, enquanto nós estamos aqui, há uma batalha espiritual sendo travada, existe um mundo espiritual que nós precisamos crer que é real. Mas será que nós temos dado conta disso? Será que de fato nós temos vivido para Deus? Será que temos encarado o desafio de sair da nossa zona de conforto para poder agradar ao nosso Deus, para viver os sonhos que nós temos, mas aqueles sonhos que nós colocamos diante do altar do Senhor e Deus nos abençoa para realizá-los? Será que de verdade, meus irmãos e irmãs, nós temos saído dessa zona de conforto para buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo, para exaltar o Senhor enquanto Ele está perto de nós? Porque muitas vezes, irmãos, é muito cômodo nós ficarmos onde nós estamos. Tá bom só esse número de membros mesmo, tá bom a igreja como está, o louvor tá bom assim mesmo, minha SAF tá boa assim mesmo, meu PH tá maravilhosa do jeito que tá, não precisa mudar não, tá tudo tão gostoso. Sabe o que aconteceu no passado, certa vez? O povo de Deus recebeu uma ordem, depois que Noé saiu da arca. Qual foi a ordem? A mesma ordem que Deus havia falado para Adão lá atrás. E a ordem foi: crescei, multiplicai, povoai toda a terra. E aí o povo começou a se multiplicar. Mas de repente, estava tão gostoso aquele ambiente familiar, apesar de já haver aí milhares de pessoas, mas estava tudo tão bom, que eles pensaram: não vamos distanciar muito não, vamos ficar todo mundo juntinho, vamos construir uma torre, e esta torre tem que pelo menos tocar o céu. É claro que não ia tocar o céu nunca, mas esta torre tem que ser bem grande, bem alta. E a ideia é que muitas vezes, quando era da escola dominical, quando era criança na EBD, não faz muito tempo, o que acontece é que ensinavam para a gente algumas coisas meio equivocadas. Não, porque aquele povo queria chegar até Deus, por isso construíram uma torre bem alta. Que nada, o povo não queria chegar até Deus, o povo queria naquele momento desobedecer a Deus. Por quê? Porque a ideia daquela torre, chamada Torre de Babel, era qual? Olha, nós só podemos nos afastar uns dos outros enquanto a nossa vista estiver alcançando a torre. Se você estiver distante, que a sua vista começar a não ver mais a torre, para por ali, não segue mais adiante, porque queremos ficar todos juntinhos. Não queremos sair desse grupinho, não queremos sair da nossa zona de conforto. E Deus faz o quê? A história que você já conhece, confunde a língua daquele povo, e aí um pedia tijolo lá de cima e subia areia,
pedia água, subia concreto armado, e a coisa não deu certo, e aí tiveram que se espalhar por todo o canto que havia. Meus irmãos e irmãs, o Deus que intervém nos incomoda a viver o novo dele para nós. Deus que intervém, Ele faz isso conosco, nos tira da zona de conforto nossa e nos incomoda para vivermos o novo dele. Não é o novo nosso, é o novo dele para nós. Mas para que eu saiba o que Deus quer para mim e para você, para que você saiba o que Deus quer para a sua vida, é preciso buscar ao Senhor, é preciso clamar. Clama a mim, disse o Senhor, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então nós precisamos sim observar que esse Deus que nós servimos é um Deus que intervém na nossa vida, na nossa história, na nossa família, e muitas vezes intervém incomodando a nossa vida, sabe, para nos empurrar um pouquinho, para fazer a vontade dele, para cumprir cabalmente o nosso ministério, para fazer a vontade do evangelista. É isso que Deus quer para cada um de nós. Mas também o Deus que intervém, Ele conhece os nossos desejos e sonhos ocultos. Mas eu não falei para ninguém. Já passou por essa experiência? Né? Chega alguém perto de você, olha, Deus disse que vai realizar o seu sonho, aquele assim, 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 assim. E você, mas peraí, eu não falei para ninguém, ninguém sabia, só eu, meu coração. Mas é Deus, Deus conhece os nossos desejos e sonhos ocultos. Aquela sunamita, ela disse: está tudo bem, não preciso de nada, vivo no meio do meu povo. Mas com certeza, lá no coração dela, lá no inconsciente dela, ela tinha desejo, ela queria ser mãe. Certamente ela tinha desejo no seu coração. E Deus conhecia o desejo íntimo do coração daquela mulher. E Deus usa o profeta, usa o servo dele para abençoar o desejo que aquela mulher tinha, apesar dela negar que tinha esse desejo. Ah, meus irmãos e irmãs, o Deus que intervém conhece o desejo do seu coração. O Deus que intervém conhece os seus sonhos. O Deus que intervém, diz a Bíblia no Salmo 139, sabe toda a palavra que sai dos nossos lábios antes de chegar à nossa língua. Então nosso Deus conhece. Eu gosto muito e falo muito do Salmo 139, porque o Salmo 139 para mim é aquilo que me dá segurança, em saber que o nosso Deus, Ele nos sustenta o tempo todo, Ele nos guarda o tempo todo. E eu gosto muito quando o texto do Salmo 139 diz assim: olha, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho lá nos confins dos mares, até lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O Senhor, Deus que intervém, interveio na vida desta mulher porque conhecia o desejo do coração dela. Ela não precisou dizer. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você precisa dizer. Mas se você não disser, Deus conhece. E Ele pode abençoar. Agora, Jesus, lá no seu ministério, disse diferente. Falou: pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Não é isso? Buscai e achareis. Então é preciso hoje você pedir sim. Não ter vergonha de colocar para o Senhor aquilo que aflige o seu coração. Aquela mulher naquele momento não quis colocar nada, não quis abrir o seu coração, mas Deus que conhece o coração e que intervém na história, Ele interveio na história daquela mulher e abençoou aquela mulher com um filho. Mas agora Deus vai testar a fé daquela mulher, vai testar a fé de Geazi, vai testar a fé do profeta, não é? Porque aquela criança morreu, E agora, perceba, irmãos, que na leitura que nós fizemos, aquela mulher vai ao encontro do profeta, e o profeta não queria recebê-la, mandou Geazi. Era assim naquela época, o profeta só recebia quando era um caso extremo. E aí aquela mulher é recebida por Geazi, e aquela mulher recebe a palavra, e se estava tudo bem. Você lembra qual foi a resposta dela? Porque a pergunta foi: está tudo bem com o teu marido, com você e com o seu filho? E a resposta dela foi: está tudo bem. Mas peraí, estava tudo bem? O filho estava morto no quarto do profeta, não tinha nada de bem.
Mas ela respondeu para Geazi dar um tempo, né? E deixá-la passar, e ela correu para o profeta. Ela queria ir ao encontro daquele que falou com ela, daquele que a abençoou, através, é claro, da graça de Deus, da bênção de Deus, mas ela queria falar com o homem de Deus, não serviu intermediário. Serve uma lição para nós, meus irmãos e irmãs, é que muitas vezes, né, já aconteceu isso comigo. O presbítero vai visitar um irmão que está enfermo, e aí o irmão não quer nem a oração. Não, o pastor tem que vir. Ou senão vai o líder da SAP, não, é o presbítero fulano, tem que vir aqui orar por mim. Sabe, a oração, ela é apenas um instrumento, mas o poder é do Senhor. Então não importa quem vai orar, o importante é saber que o Deus que age, o Deus que intervém, pode sim abençoar e mudar o rumo da história, se assim estiver nos seus planos. Mas este Deus que intervém, além de nos tirar da nossa zona de conforto, além de conhecer os desejos e sonhos ocultos do nosso coração, Ele traz à existência as coisas que não existem. Traz à existência as coisas que não existem. Se você observar, o texto é claro para nós. Deus constitui agora aquela família com uma criança. E agora esta criança está morta, e agora o profeta tem que fazer alguma coisa. Mas eu queria fazer uma ponderação com os irmãos. Imagina se aquela criança, ela não voltasse à vida. Como é que ficaria a honra do profeta? Como é que ficaria a honra do homem de Deus? Como é que ficaria o próprio Deus, já que profeta era a boca de Deus para o povo, porque o profeta naquela época, ele ousava dizer assim: assim falou Yahvé. E quando o profeta dizia esta palavra, que era chamada de tetragrama hebraico, a expressão Yahvé ou Yehoa, sabia-se então que aquele homem realmente estava falando por Deus, era a boca de Deus. Porque se alguém ousasse falar essa palavra ou este nome em vão, sem ter sido comissionado pelo próprio Deus, morria. Então as pessoas sabiam que ele era homem de Deus, mas agora aquela criança estava morta. E você observou que a história mostrou o quê? Geazi correu para lá, levou o bordão e chegou lá, colocou lá no rosto do menino morto e nada aconteceu. Nada. Porque, irmãos e irmãs, o nosso Deus, Ele às vezes tem alguns caminhos na tormenta, sabe? Alguns caminhos na tormenta. A Bíblia diz que se você passar pelo fogo, não te queimará. Se passares pelas águas, não te submergirão. Porque o Senhor, teu Deus, Ele é com você, para lhe abençoar, diz a palavra. Mas muitas vezes, irmãos, aqueles nossos sonhos ocultos, que a gente nem sabe que pode um dia acontecer, Deus pode trazer à existência. Deus, o nosso Senhor, é especialista em trazer à existência as coisas que ainda não existem, para que eu e você sejamos abençoados. Por causa da igreja, Deus tem abençoado o seu povo. Por causa das orações dos crentes, Deus tem abençoado a nossa nação. Sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa nação, Deus não é o Senhor, mas Deus tem abençoado por nossa causa. Deus tem abençoado esta nação por causa do grande amor dele por mim e por você, trazendo à existência coisas que não existem. Mas também o Deus que intervém, Ele honra e mantém a sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus havia feito algo através do profeta, do homem que ele escolheu, e agora Deus iria honrar aquele homem. Agora Deus iria fazer diferente. Agora Deus iria abençoar aquela vida mais uma vez. Aquela mulher, ela não tinha culpa de nada. Aquela mulher, ela não esperava que aquilo fosse acontecer. O menino morre em seus braços. O que ela faz? Ela não contou nem para o marido que o filho tinha morrido. Olha a fé que ainda estava no coração daquela mulher.
Se você observou com atenção a leitura, você percebeu que aquela mulher, quando aconteceu isso, ela colocou a criança no quarto do profeta. Você se lembra do texto? Que o quarto do profeta era em cima da casa. Era lá em cima. Então o homem, o marido, não tinha o menor conhecimento. Chegou do trabalho, beleza, em casa, e aí ela falou o quê? Olha, manda lá um dos servos a preparar uma jumenta, porque eu quero ir lá ver o profeta, o homem de Deus. Lembra da resposta do marido? Mas peraí, não é o dia da festa, não é sábado, porque eles tinham o costume de ir à sinagoga ou ir ver o profeta para ver o que Deus iria falar nessas ocasiões especiais. Mas a mulher não falou nada, boca de siri. Falou, não, eu tenho que ir agora, não importa, eu vou assim mesmo. A expressão foi, não importa, eu vou assim mesmo. E foi, sabe, e foi. Aquele homem ficou lá sem saber o que estava acontecendo, e a mulher foi ao encontro. Irmãos e irmãs, nesse momento Deus faz o quê? Ele honra e mantém a sua palavra. Ele honrou o profeta que estava falando em nome do Senhor, o profeta que estava sendo enviado pelo próprio Deus nos lugares para pregar a palavra do Senhor, para falar do próprio Deus. Esse homem e o próprio Deus não poderiam ser envergonhados. Então esse Deus que intervém na nossa história, Ele honra a sua palavra, Ele mantém a sua palavra. A Bíblia diz que tudo pode passar, menos a palavra do Senhor, não é isso? Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas as palavras do Senhor nunca passarão. Então se Deus, meu irmão, minha irmã, fez para você alguma promessa, se Deus falou algo no seu coração, espera, porque não falhará. Abacuque disse isso, se tardar, espera, porque não falhará, certamente virá. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Por quê? Porque o Deus que intervém na história da humanidade, o Deus que muda a nossa história se Ele desejar, Ele vai sim honrar e manter a palavra dEle para você. Não se engane, o Deus que nós servimos é fiel para completar a obra que Ele começou na nossa vida. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la em nós. Amém? Que Deus te abençoe a viver realmente as experiências muito importantes e maravilhosas sobre a égide desse Deus que intervém. Esse Deus que age no tempo, no espaço, é Senhor do tempo e do espaço, que não tem nada difícil, muito menos impossível para Ele. Então que você, meu irmão e minha irmã, viva essas experiências em nome de Jesus. Amém?